Um dos períodos mais emblemáticos da história brasileira é a chamada Era Vargas. Nesse primeiro momento, a Era Vargas se estende de 1930 a 1945. Vargas chega ao poder com a chamada Revolução de 1930. Antes da gente ver a Revolução em si, é preciso que a gente entenda alguns antecedentes. Até esse período, acontecia no Brasil a chamada Primeira República, ou República das Oligarquias, ou até mesmo República do Café com Leite. Café com leite, oligarquias, por quê? Porque nesse período predominou-se no cenário político brasileiro as oligarquias cafeeiras, os grandes produtores de café. Minas Gerais e São Paulo eram os maiores estados produtores de café nessa época. Minas Gerais também tinha uma produção de leite, e por isso que a República das Oligarquias também é chamada de República do Café com Leite, porque Minas Gerais e São Paulo firmaram um acordo em que ora eles indicavam um candidato à presidência que fosse paulista e ora eles indicariam um presidente que fosse o quê? Mineiro. Acontece que o último presidente dessa Primeira República foi Washington Luiz. E Washington Luiz, assim que ele estava prestes a terminar o seu mandato e era preciso que novas eleições acontecessem, ele quebrou com essa política do café com leite. Isso aconteceu porque o candidato mineiro ele era relativamente com uma idade mais avançada e Washington Luiz viu no paulista Júlio Prestes, que era mais jovem, uma imagem mais progressista e moderna, jovial para o Brasil. E ele achou que isso seria mais interessante. Então ele apoia o paulista Júlio Prestes. Aliás, Washington Luiz, ele era de Macaé, nascido no Rio de Janeiro, mas ele cresceu em São Paulo. Então, teoricamente, ele era considerado paulista. Ele era até chamado, inclusive, de paulista de Macaé. Bom, com isso, forma-se uma aliança liberal entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, lançando a candidatura da presidência Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa como vice-presidente. As eleições acontecem e a gente sabe que naquele período o voto era aberto, era muito mais fácil de haver uma manipulação das eleições, principalmente pelos grandes coronéis que exerciam grande influência nas regiões em que eles viviam. E Júlio Prestes acaba ganhando as eleições. Passa um tempinho e João Pessoa ele é assassinado. Primeiro dizem que foi um crime passional, mas logo em seguida, com os apoiadores contra Washington Luiz, apoiadores de João Pessoa e Getúlio Vargas, conseguem mudar essa ideia de crime passional para um crime político. Começa-se então a acreditar que foi Júlio Prestes quem mandou assassinar João Pessoa. Nesse momento, quem queria justiça contra Júlio Prestes e Washington Luiz chama e contacta Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes foi um dos importantes líderes do tenentismo. Ao longo da Primeira República, vinha acontecendo uma série de movimentos que reivindicavam uma mudança no cenário político brasileiro contra as oligarquias exercendo grande influência na política. O tenentismo, além disso tudo, queria mudanças eleitorais, como, por exemplo, a criação de uma justiça eleitoral e o voto secreto. E Luiz Carlos Prestes, por ter participado desse movimento, ele é mandado para fora do Brasil. Acontece que quando ele foi mandado para fora do Brasil, ele conhece as ideias comunistas. E ele fala que seu ideal de Brasil é um Brasil comunista, inspirado em ideias comunistas. Então, os militares que estavam organizando um movimento para tentar derrubar Washington Luiz e Júlio Prestes acabam falando, não vamos chamar ele para liderar esse movimento. E aí eles chamam quem? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas sai de Rio Grande do Sul, passa para Santa Catarina, chega em São Paulo, lá o pessoal não oferece muita resistência a ele, e ele chega no Rio de Janeiro, onde finalmente Washington Luiz é deposto. Uma vez que aconteceu uma mudança política no Brasil, garantida pela força militar e que não estava prevista pela Constituição, a gente pode dizer que a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, é um golpe de Estado.
Acontece que Getúlio Vargas e os seus apoiadores não consideram, como ele ascendeu ao poder, como um golpe, mas sim através da Revolução de 1930. Bom, com isso, há o quê? O fim da República Velha. República Velha foi o nome que Getúlio Vargas e seus apoiadores deram para a República das Oligarquias, República do Café com Leite, Primeira República. Aqui tem uma charge em que representa o predomínio de São Paulo e Minas Gerais na presidência. O Getúlio Vargas começa a governar em caráter provisório. Esse governo provisório se estende de 1930 a 1934. Getúlio Vargas anulou a Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição promulgada e a Constituição da República Brasileira, e começa a governar por meio de decretos-leis, prometendo que ele ia organizar uma Assembleia Constituinte para fazerem uma nova Constituição para o Brasil, porque não fazia mais sentido ter uma Constituição que estava, de certa forma, ultrapassada. Getúlio Vargas começa um processo de centralização, de influenciar mais as relações sociais brasileiras e, além disso, extingue-se os cargos de governadores e ele nomeia interventores federais em cada estado. De acomodar esses tenentes, passam a administrar os estados a serviço de Getúlio Vargas. Acontece que em São Paulo, o interventor de São Paulo não era paulista e não era civil, ele era um militar. E os paulistas não gostaram muito disso, eles diziam que eles não se sentiam representados por esse interventor. Então começa alguns acontecimentos que levam, que 2 recebe esse nome, ela também pode ser chamada de Revolução Paulista de 1932, porque São Paulo exigia uma nova Constituição. Eu disse para vocês que Getúlio Vargas anulou a Constituição de 1891 e prometia organizar uma Assembleia Constituinte para uma nova Constituição. Só que ele começou a governar por meio de decretos-leis. E isso foi, São Paulo achou que isso estava demorando demais e que Getúlio Vargas tinha prometido muito e não estava cumprindo nada, acusando até mesmo Getúlio Vargas de ser um ditador. São Paulo ainda era o estado que mais gerava riquezas para o Brasil. A indústria vinha crescendo lá, o café ainda era um dos produtos mais exportados, então havia para eles um certo descompasso na riqueza que eles contribuíam para o país com a sua situação. Na República das Oligarquias, São Paulo exercia grande influência política, agora a sua influência, seu prestígio político diminuiu. Então eles queriam recuperar esse prestígio, queriam alguém que os representasse, fosse paulista, fosse civil. E, além disso, Getúlio Vargas, na República das Oligarquias, havia o Convênio de Taubaté, que falava que o governo compraria o excedente de café para que os cafeicultores não sofressem muitos prejuízos. E, além disso, o governo desvalorizou a moeda nacional, especialmente para os cafeicultores, para que quando fizesse a conversão de quanto eles lucraram com as importações, eles acabariam ganhando um pouquinho mais de dinheiro. Acontece que Getúlio Vargas falou: eu vou continuar comprando o seu café excedente, para diminuir a oferta e assim aumentar as vendas, os lucros e tudo e tal. Mas eu vou comprar somente aqueles com a mais alta qualidade, que era justamente o café que se exportava. Então isso também gerou um certo descontentamento nos paulistas. Acontece essa revolução em 9 de julho de 1932, que hoje em dia, aliás, é um feriado em São Paulo, e se estende até outubro. A revolução ela foi reprimida pelas tropas federais. Aqui tem uns cartazes em que eles convocaram os paulistas para essa revolução, mas que 2 anos depois, em 1934, fica pronta a Constituição que Getúlio Vargas tanto prometeu. A Constituição ela foi promulgada, organizou-se uma Assembleia Constituinte, elegeu-se deputados especificamente para elaborarem a Constituição, e ela foi a segunda Constituição republicana
e promulgada da história brasileira. Bom, nela incluiu-se uma ampla legislação trabalhista. Antes do governo Vargas, havia leis trabalhistas? Sim, havia, mas elas eram poucas. E agora você tinha muito mais leis trabalhistas, salário mínimo, jornada de 8 horas, direito a descanso semanal, descanso remunerado. Além disso, criou-se no governo provisório o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Então agora você tinha um ministério que lidava com as relações de trabalho. E além disso, da indústria e do comércio, então ao mesmo tempo que ele lidava com as questões de trabalho, ele prometia fazer com que o Brasil se desenvolvesse economicamente. Essa legislação trabalhista ela vai ser organizada em 1943 na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Essa legislação trabalhista, a criação de um ministério específico para lidar com os trabalhadores, com os trabalhos e tudo e tal, é uma forte evidência de que Getúlio Vargas queria ganhar apoio nesse operariado urbano que crescia agora, por conta da industrialização, vinha crescendo, e também tentar conter, controlar certos movimentos dos operários urbanos que tinham um caráter comunista ou até mesmo anarquista. O fato é que Getúlio Vargas conseguiu o grande apoio desses trabalhadores. Além disso, a Constituição de 1934 promoveu o quê? Mudanças eleitorais. Agora tinha o voto secreto e feminino. Na Constituição de 1891, falou que o voto não era mais censitário, mas somente homens e pessoas que não eram analfabetas poderiam votar. Agora as mulheres também poderiam votar. E o voto começou a ser o quê? Obrigatório. Bom, aqui uma foto da Constituição. Com a Constituição pronta, o Congresso Nacional elege indiretamente, então, Getúlio Vargas como presidente. E começa o governo constitucional de Getúlio Vargas, que vai de 1934 a 1937. O governo constitucional de Getúlio Vargas foi marcado por uma polarização política e ideológica. Com a crise de 1929, nos Estados Unidos, começou uma descrença muito grande ao redor do mundo quanto ao liberalismo. Então começou-se várias pessoas a terem a ideia de que somente um Estado autoritário, forte, centralizado em uma pessoa só, seria capaz de conseguir promover a estabilidade econômica, social e política. Nesse sentido, surgiu no Brasil a Ação Integralista Brasileira, a AIB. A AIB ela era liderada por Plínio Salgado e ela era um partido de extrema-direita, muito inspirada no fascismo de Mussolini na Itália. Do outro lado, havia a Aliança Nacional Libertadora, ANL, uma aliança mais próxima do comunismo. Luiz Carlos Prestes liderava essa aliança e, como eu já disse para vocês, ele foi para fora, entrou até mesmo em contato com a União Soviética, com o comunismo, passou a pregar o comunismo no Brasil. Apesar da Aliança Nacional Libertadora ela não ser um movimento comunista em si, ela tem várias ideias de caráter comunista. E Luiz Carlos Prestes começou a ficar mais entusiasmado nos seus discursos comunistas e isso começou a preocupar muito Getúlio Vargas. Getúlio Vargas pede, então, mais poderes ao Congresso Nacional. E ele anuncia, em 1937, através do rádio, medidas mais severas, mais drásticas. Apoiado no Plano Cohen, ou Plano Cohen, que foi um plano forjado por um militar, provavelmente da AIB, em que dizia que haveria um movimento comunista, que eles tomariam o poder brasileiro e instituiriam o comunismo no Brasil. Hoje sabe-se que ele
foi um plano falso, mas foi um plano que Getúlio Vargas usou como justificativa para tomar essas medidas mais severas, tomadas com apoio dos militares. A gente já viu que medidas políticas tomadas com apoio militar e que não estavam previstas na Constituição são um golpe. Então, Getúlio Vargas utiliza o Plano COIN para justificar o seu golpe de Estado. Ele, então, nesse momento, ele anula a Constituição de 1934, fecha o Congresso Nacional por tempo indeterminado, sela as eleições para presidente do Brasil, que aconteceriam em 1938, e decreta o Estado Novo. O Estado Novo foi um período que se estendeu de 1937 a 1945. Esse nome não é original. Em Portugal, havia um governo ditatorial que era de Salazar, que era chamado de Estado Novo também. Então, pode ter uma certa inspiração, não se sabe ao certo. E Getúlio Vargas, então, outorga uma nova Constituição, a Constituição de 1937, que também é conhecida como a Constituição Polaca. E essa Constituição, como eu disse, ela foi outorgada, a segunda Constituição outorgada do Brasil, porque a primeira foi lá no governo de Dom Pedro I, ainda na época do Império. Ela colocou o mandato presidencial de 4 para 6 anos, extinguiu o cargo de vice-presidente, colocou a pena de morte para crimes políticos também. Ela colocou as eleições para presidentes como indiretas. Getúlio Vargas colocou todos os partidos políticos na ilegalidade. Então, acabou-se com o pluripartidarismo. Então, ela tomou uma série de medidas que contradiziam com a democracia, um Estado mais liberal. Se antes da Constituição de 1934 ela legitimou o liberalismo no Brasil, porque ela era uma Constituição liberal e moderna para os padrões da época, agora ela meio que camuflou e acabou com esse liberalismo no país. Com o Estado Novo acontece uma cerimônia que é conhecida como o Queima-Bandeiras. Nessa cerimônia queimou-se todas as bandeiras dos estados brasileiros numa clara evidência de que acabava com essa ideia do federalismo e queria o quê? A unidade nacional, todos os estados centralizados, todo o poder centralizado na figura de Getúlio Vargas. Além disso, dessa época o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Ele era tanto responsável por promover o governo através de propagandas, como essas cartilhas que você pode ver aqui, como também a censura na imprensa de jornais ou outras coisas que eram contra ao governo de Getúlio Vargas. Acontece que Getúlio Vargas vai governando, até que acontece a Segunda Guerra Mundial. Isso leva a algumas contradições. Os Estados Unidos participaram da Segunda Guerra Mundial, assim como participaram também da Primeira. Acontece que eles viram no Brasil matérias-primas como a borracha ou até mesmo certas localidades para fazer como base militar e eles acharam isso interessante. Até que o Brasil emprestou uma base militar em Natal para os Estados Unidos, além de fornecer matérias-primas. O fato do Brasil estar ajudando os Estados Unidos faz com que eles se aliem, de certa forma, aos Estados Unidos, à Inglaterra, à União Soviética, que eram alguns países dos aliados, que lutavam contra governos autoritários e totalitários, tempo que o Brasil oferecia suprimentos de guerra, bases militares para os Estados Unidos oferecia investimentos ao Brasil. Através desses investimentos, Getúlio Vargas conseguiu levar um plano seu adiante de que era promover o desenvolvimento da indústria brasileira. Ele investiu esse dinheiro principalmente na indústria pesada, na siderurgia. É nesse contexto que surge a Companhia Nacional Siderúrgica. Mas aí a gente fica pensando o seguinte: Getúlio Vargas não era liberal, não era porque o seu governo foi autoritário, e ele também era
totalmente contra o comunismo e a União Soviética era comunista. Então começa-se contradições no país, o povo vai questionando Getúlio Vargas até que ele anuncia reformas políticas. Ele anuncia eleições para uma nova Assembleia Constituinte, para fazer uma nova Constituição, e também eleições presidenciais para 1938. Forma também no Brasil o pluripartidarismo. Ele apoia um candidato militar que havia sido seu ministro de guerra, que é chamado de Eurico Gaspar Dutra. Acontece que os militares e alguns empresários que foram beneficiados pelo governo de Getúlio Vargas começam a desconfiar dessa atitude de Getúlio. Nesse momento começa um movimento dos trabalhadores que falavam que queria o Getúlio para governar o país. É um movimento conhecido como queremista, aqui como vocês podem ver na foto. E os militares e alguns empresários, esses militares e empresários começam a fazer pressão sobre Getúlio Vargas para que ele renuncie. E Getúlio Vargas renuncia realmente, pondo fim ao Estado Novo e a essa era Vargas. Acontece que essa renúncia de Getúlio Vargas, ela foi estratégica, pensando, ele já estava planejando para quando ele iria voltar novamente ao poder.